A gente está caminhando para o final da sequência de estudos do livro de Josué. Houve um salto para o 14, porque na continuação são só as vitórias de Josué, não é? Não tem mais narrado os episódios e sim pontuado as vitórias. Mas o capítulo 14 é a divisão das terras. A princípio Israel está conquistada e agora eles vão fazer o sorteio para partilhar, para dividir. O livro de Josué ainda vai continuar com alguns pareceres, ainda tem um texto clássico no capítulo 24, aquele que Josué chega para Israel e diz que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Então provavelmente a gente ainda tem mais um sermão no livro de Josué. Mas o capítulo 14 é um texto e tanto também, como todos os outros, né? Antes de falar do capítulo em si, eu queria fazer uma breve introdução, porque esse texto tem a ver com um desejo intenso de continuar a batalha. Caleb vai ser o personagem principal aqui. E Caleb tem esse desejo ardente de avançar. E me lembra, na verdade, lembra alguns personagens históricos. E como eu gosto sempre de dar uma pincelada na história, porque a história ela tem muito a nos ensinar, não é? E muito da história para nos ensinar a não errar de novo. Mas, nesse caso, existiram homens que foram além do seu tempo. Estrategistas, pensadores, guerreiros. E se você procurar nos livros de história, você vai encontrar uma lista de homens que fizeram a diferença, que não tem o nome que tem à toa. Então eu queria pontuar dois deles. Um deles é o general Alexandre o Grande, que eu admiro por causa da sua inteligência estratégica. Eu já citei algumas coisas de Alexandre o Grande, não é? Inclusive o episódio que um soldado está chorando, e aí aquele clima de guerra, clima de batalha, né? Eles haviam passado por uma dessas batalhas. Então Alexandre, como era um general que andava por entre os soldados, que lutava à frente do exército, inclusive, ele desce do seu cavalo e ampara aquele jovem soldado e pergunta: o que está acontecendo com você? E o soldado diz: não, eu estou aflito, porque eu estou com medo da guerra, eu estou vendo mortes e tal. Isso tudo tem sido muito forte para mim. Então Alexandre aperta ele, dá um abraço e diz: fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Mas antes de ir embora, pergunta: qual é o seu nome, soldado? E o soldado diz: Alexandre. Então ele torna a descer do cavalo, dá um tapa na cara do cara, joga o cara no chão e fala: ou você mude de nome ou mude de atitude. Eu não sei se isso aconteceu, mas a história é boa, né? Porque ele era Alexandre, tem um nome como o dele, pare de chorar, vire homem e vamos enfrentar a batalha. Mas esse episódio em si de Alexandre, ele é interessante, porque esse não parece ser um mito. Em uma batalha ferrenha, chamado de um dos grandes eventos de Alexandre que marcou, porque ele era novo ainda, em torno de 23, 24 anos, ele vai entrar num dilema, né, e uma guerra com o rei Dario. E a batalha é muito ferrenha, é muito dura. E o que marca ele nessa guerra, nessa batalha em si, não é a estratégia que ele adotou, porque era um grande estrategista. Foi o fato de que todos os livros narram dessa forma. Quando ele vê o rei Dario e identifica o rei Dario, mesmo com a batalha acontecendo, homens lutando e tal, ele marcha na direção do cara. Ele não quer mais saber de estratégia. Alguns historiadores vão dizer que o ódio dele era tão grande por Dario que ele vai para cima do cara, enfrentando as cavalarias, os homens de frente, e Dario pensa que o cara pirou, né? Vai morrer assim, né? Então deixa vir. Mas ele vai avançando, ninguém está acreditando que aquele cara está fazendo isso, porque ele é o general, né? Ele é o rei ali. E normalmente o rei ficava lá atrás. E ele fura todas as barreiras, e quando Dario percebe que ele está muito próximo, ele foge. E aí eles perdem a guerra. E esse Dario vai ser conhecido como um covarde, porque correu de Alexandre o Grande. Pensa nisso. O cara furando todas as barreiras só por causa daquele cara correndo todos os riscos de morte. E isso, na verdade, marcou a trajetória de Alexandre o Grande por ser um homem que ia além do que se entendia ser a guerra do seu tempo. Tanto que foi um conquistador, não é? Outro homem, já que a gente está falando de homens com esse naipe,
Esse aqui todo mundo conhece, já citei também, Leônidas, de Esparta. Esse cara, meu amigo, eu vou te dizer, tudo bem que tem filme, tem muita coisa, tem muita lenda, mas a história diz que Leônidas, o nome vem de leão, não é? Bravo leão, parece. Era um cara assim que não tinha limites em guerra. Além de ser um homem valente, estrategista, era ferrenho e extremamente corajoso. E a batalha que a gente conhece, né, que virou filme, que é a Batalha de Issos, vai dizer que Leônidas, sendo limitado pelos anciãos do seu tempo, sabendo que o império vinha sobre eles, o império de Xerxes, Leônidas vai catar 300 dos melhores soldados. Vocês viram o filme e devem saber do que eu estou falando, né? Só que não são só 300, na verdade vão em torno de 5.000, porque ele vai catando outros soldados por onde passa. E as pessoas viam a liderança dele, então ele traça a seguinte estratégia: já que o exército de Xerxes era em torno de 300.000 soldados, e ele só estava com 7.000, eles param no estreito, que era, na verdade, um corredor muito estreito de montanhas, não é? E eles param ali. Então toda a investida de Xerxes ali era de igual para igual, porque não tem número agora, né? E eles vão batalhando assim até que em um momento, diz a história, que alguém do exército de Leônidas, por causa da oferta de Xerxes de riqueza, vai traí-los e vai ensiná-los a fazer uma rota pela montanha e pegá-los por trás. Então, Leônidas, quando fica sabendo disso, né, ele poderia ter fugido, né? Mas ele libera os 5.000 e fica só os 300. E aí que o negócio fica feio. Porque eram 300 contra 300.000 soldados. Cara, eles perderam, óbvio, né? Mas eles seguraram por 7 dias o exército de Xerxes, com 300. E aí Leônidas entrou para a história. Diz a tradição que ele matou centenas. Eu já não sei, porque o número é muito desigual. Mas eu quero que você olhe para Caleb assim. Porque Caleb, nesse texto, ele é alguém que inspira a gente o máximo que se pode pensar de um guerreiro. Se eu conseguir acender para você essa lente, vamos ler então o capítulo 14 do livro de Josué, que diz o seguinte: estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos de Israel lhes repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois as 2 tribos e meia de Moisés já se tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas aos levitas não foi dado porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para o gado e para os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos, isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu.
Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Pois então, depois de tantos embates, tanta guerra, tantos confrontos, tantos milagres, tanta intervenção de Deus, a terra parece estar conquistada. E agora eles se reúnem, como diz o texto, no versículo 1, para a partilha, para dividir a terra. O texto vai dizer que eles vão fazer isso jogando sortes, não é? A gente já conversou algumas vezes sobre esse tipo de maneira em que normalmente se decidia as coisas, e não era jogar a sorte como a gente às vezes brinca. Quem aqui já brincou de porrinha, não é? Vocês sabem o que é porrinha? Aqui tem esse nome? Você põe um palito, o André sabe, aqui eu acho que ninguém está falando nada, então ninguém deve saber o que é. Você põe, como é que é mesmo? Eu nem sei jogar isso, velho. Você diz o número, né, e faz assim, o palito que tiver ganha, é uma coisa assim. Se você não sabe o que é porrinha, eu não vou lhe apurrinhar com isso. Você sabe, tá rindo? Sabe, né? Já perdi muito nisso, porque a sorte nunca estava comigo nessa hora. Não é esse tipo de sorte, né? Normalmente o sacerdote ele fazia isso. Haviam pedras especiais, Urim e Tumim, que eram chamados, que eram ferramentas do sacerdote, e Deus estava na condução desse tipo de prática. Mas o que é mais notável no texto é que eles estão partilhando algo que havia sido dito anteriormente já. Jacó, no seu leito de morte, ele vai dividir a terra entre seus filhos. Já lá no capítulo 49, se não me engano, de Gênesis, Jacó vai dizer um por um onde eles ficariam. E aquilo, eles não têm terra, não tem nada, só promessa, não estão guerreando, mas ele já tem ali, de maneira profética, né, já vem mostrando o que parte da terra cada um teria. Inclusive ele vai falar de Levi, que Levi não herdaria a terra porque seria espalhado por entre o povo de Israel. Da mesma maneira, Moisés também já havia predito, justamente como Jacó, antes da sua morte, ele vai dizer como a terra seria partilhada, porque Deus já havia de alguma forma orientado esses homens para que assim o fizesse. Então, é notável o texto, porque apesar deles já saberem através de Jacó, através de Moisés, de novo recorrerem a Deus através desse sorteio, para que a terra fosse dividida de maneira igual e segundo o coração de Deus. Então, o texto vai dizer, inclusive, que os levitas não herdaram terra, assim como Jacó havia dito 250 anos antes. Os levitas não herdariam terra porque eles foram separados por Deus para o trabalho do Senhor. Se você for ler lá em Gênesis, da parte de Jacó, a história começa meio estranha, porque Jacó está meio irado com eles. Porque Levi era um homem violento. E ele vai dizer que por causa da violência de Levi, ele não teria terra em Israel. O princípio é esse. Depois Deus em Deuteronômio vai dizer que os levitas seriam separados para ele. Então, vai se tornar o trabalho dos levitas o trabalho do templo, do culto. Ainda não tem templo, mas havia tabernáculos. E eles se organizavam com o culto e com todo o cerimonial religioso. Por isso o texto vai dizer que eles não tinham terra. Foi dividido. Os levitas ficaram sem terra. Eles recebiam cidades pontuais na divisão. Por exemplo, a tribo de Benjamim, um pedaço de terra tal, ele teria que dar cidades aos levitas. A tribo X, que recebeu parte da terra, teria que dar cidades aos levitas. Por quê? Porque se tivesse uma parte da terra só para os levitas, o trabalho do culto, do templo, da religião ficaria limitado somente àquele lugar. E todos teriam que ir para lá, não é isso? Então, Deus estrategicamente espalhou os levitas para que todos os lugares, toda essa partilha, todas essas terras tivessem o trabalho religioso e as pessoas tivessem contato com aqueles que eram responsáveis justamente por essa aproximação dos homens com Deus. Acho que vocês entenderam até aí, mas eu poderia falar nesse momento aqui sobre vontade de Deus, porque eles já sabiam, Moisés já havia dito, Jacó já havia dito, e há
eu diria, um zelo em buscar de novo, para que o povo soubesse que ninguém estava sendo tratado desigual e que aquela divisão seria algo que estava no coração de Deus. Eu poderia falar para você hoje de vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus, isso está no texto. Mas o que eu acho que é maior aqui, não que buscar a vontade de Deus seja menor, mas o que salta do texto é o fato de que a terra não estava conquistada ainda. Percebem que Caleb vai chegar e falar assim, não, Josué, não sei se você lembra aquela vez e tal, eu quero expulsar os anaqueus, não é isso? Isso que ele está falando? Então tem Anaqueu. Quem é Anaqueu? Anaqueu é filho de Anak, o texto vai dizer, Anak foi um grande homem, um grande guerreiro, mas eles vão dizer lá em Números capítulo 13, quando os espias vão espionar a terra por parte de Moisés, eles voltam com medo desses caras. Porque eles eram homens grandes, tinham cidades fortificadas, inclusive eles vão dizer que eles eram descendentes dos nefilins. Os nefilins eram tidos como homens gigantes, né? Homens de estatura assim, de colocar temor em qualquer um. Então o que está acontecendo? Eu queria só que você pensasse comigo assim. Os caras batalharam ali, né? Venceram um monte de gente, mas os anaqueus estão lá, aqueles que meteram medo deles no início. Eles voltaram falando, não tem como, a gente encontrou os anaqueus. Se você ler lá, Números 13... Eu posso ler com você aqui, né? Vamos ler, né? Ler é bom. Números 13, 27. A partir do 27, né? Eles vão dizer assim... Eu vou ler do 25 para você. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra, e ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então, relataram tudo o que eles e toda a comunidade viram, né? E mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram, fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Mostraram lá o mel, o leite, tudo que eles escolheram. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. São os caras que botaram medo. Depois, eles vão falar dos outros povos, mas no 30 Caleb vai dizer assim, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos que subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado, a terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Aí vai dizer o 33 assim, também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos olhos, e também aos olhos deles. Entenderam a parada, né? Eles viram a terra, eles viram Jericó, tal, mas o que marcou foi os povos das montanhas, homens altos, fortes, guerreiros, cidades fortificadas. Aquilo deixou a galera murcha, eles chegaram e falaram, não, a terra é top, tem tudo lá, mas aqueles caras, velho, nem adianta entrar, porque a gente vai se arrebentar. Tá aí, né? Por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto. Deus ficou muito chateado com a falta de coragem deles, a falta de confiança em Deus, exceto Josué e Caleb. Agora a terra está conquistada, eles venceram os cananeus, né? Venceram ali Jericó, venceram o Ai, venceram os 5 reis, depois Josué vence mais 7 reis, mas os anaqueus estão lá, na montanha, suas cidades continuam fortificadas, eles continuam sendo descendentes de Anak, os descendentes dos nefilins, e o pessoal está dividindo a terra como se nem é com eles. Está entendendo o que eu estou falando? Eles estão assim, vamos partilhar. E se alguém falar Anak, toma um tapa naquela boca. Deixa aqueles caras lá, depois a gente resolve isso. Isso é uma coisa para mais tarde, né? Não está no texto, isso permita a heresia. Mas a pergunta que eu me faço é, por que Deus está dividindo a terra? Porque Deus poderia falar assim, vocês não conquistaram bolufas nenhuma, cadê a galera lá de cima? Vocês não vão tirar os caras? Mas Deus não fala nada. Deus vai orientando o sorteio, os caras estão dividindo a terra de boa até Caleb se apresentar. Para onde que eu estou querendo levar isso? Eu acho que Deus estava
de fato contentes com a conquista. Conquistaram mesmo. Deus foi à frente, liderou, interviu, mandou pedra, parou o sol, derrubou montanhas, derrubou muralhas. E, assim, 98% da terra estava na mão dos caras. E Deus, os caras estão dividindo a terra, Deus, tá bom, né? Vocês trabalharam, vocês merecem. Mas Caleb traz para o texto, e é aí que eu quero salientar, um ir além. Caleb não está contente. Tudo bem, essa terra havia sido prometida a ele. Mas você sabe de uma coisa? Se eu tivesse que dizer para você que Caleb está de olho na terra, eu teria um problema muito grande. Porque posteriormente, ele vai, depois de expulsar os caras, dar as terras para os levitas, que não receberam terra. Ele vai fazer isso. Ele vai expulsar os anaqueus, e vai pegar a terra e vai dar para os levitas. E vai para o campo, morar nos interiores. Então parece que o desejo de Caleb não era só a terra, era expulsar aqueles caras de lá. Deus havia falado com ele, você vai, se você olhar, voltar um pouquinho, Números capítulo 14, você vai ver que Deus vai falar, eu vou dar essa terra porque você foi um cara corajoso e tudo mais, e eu vou ser contigo. Ele está lembrando disso 40 anos depois. O que o texto quer dizer para a gente? Eu acho que existe um estágio da nossa vida, da vida cristã, da vida espiritual, da vida com Deus, que a gente já fez coisas pra caramba mesmo. Já andou muito, uns mais que os outros, né? Eu, por exemplo, sou um menino ainda, tem muita coisa para andar. Outros não, você olha o Caná, sabe que o Caná já andou, né? Quilômetros. Nazaré, não é? Pessoal que já ultrapassou os limites, né? Evan tá olhando para mim com a cara, o Ian também está com os cabelinhos brancos. A gente tem uma trajetória, né? E quem sabe, às vezes nos vem aquele sentimento de, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já resolvi, já fui usado por Deus, já cheguei a um tempo de descanso. E eu acho justo. Acho que todo mundo deve ter o seu tempo de descanso, né? Mas eu acho que existe um elemento que é pontual no texto, é o desejo de ir além. E esse, eu já vou lhe dizer, ele não é contrário a chegar a essa conclusão de que amarrei a chuteira, pendurei a fé. Não é, não. Deus se agrada desse também, de ter trabalhado e tal, e ter o seu momento de descanso. Mas eu acho que esse segundo grupo, daqueles que não se contentam, que olham a necessidade e ainda percebem força no seu corpo, vigor, e têm um desejo ardente de ultrapassar os limites. Esse é especial. Esse é especial. E você pode olhar na história, tanto secular, história do mundo, história dos homens, como na história do cristianismo, houveram homens que ultrapassaram os limites. Sabia disso? Eu vou lhe dar um exemplo bíblico aqui, de um texto que já até preguei, mas que acho sensacional. Davi venceu todas as batalhas, não tinha mais inimigo, estava bem. Um dia, olha para fora, olha o seu palácio e diz, não é justo que eu habite em palácios e o meu Deus viva em tendas. Porque o tabernáculo era uma tenda, né? E aí vai nascer no coração de Davi o desejo de construir um templo, não é? Um palácio para Deus. Depois Deus vai se manifestar e vai dizer para ele, não lhe pedi nada, né? Deus vai ser até meio grosso naquilo. Eu não lhe pedi nada, eu venho habitando em tendas desde os patriarcas. Mas por causa do seu pedido, mas por causa do seu desejo, Deus vai dizer, a sua descendência será para sempre no trono de Israel. E Deus estava falando do Messias, para sempre. Por causa do desejo de Davi, de ultrapassar os limites. Você está entendendo o meu argumento? Ele não precisava ter construído o templo. Deus não pediu. Mas ele tinha um desejo, eu já usei essa expressão, espero que você me perdoe, porque isso é um antropomorfismo, de surpreender Deus. Deus não pode ser surpreendido porque ele faz todas as coisas. Mas sabe que existe um limite que é até onde a gente vai, e existe o desejo de ir além disso.
Olha Caleb, está tudo conquistado, gente. Era só curtir agora, tomar um banho de rio, comer umas frutas, construir umas casas, não é? Botar o gado no campo. O cara, olha, eu quero expulsar eles. Não está terminada a missão. E é óbvio que Deus vai se agradar disso. Eu não quero aqui dizer para você que não para, não descansa, não quero ser tão escroto a ponto de dizer uma coisa dessa. Mas eu quero estimulá-lo a pensar que sempre haverá da nossa parte a oportunidade da parte de Deus da gente ultrapassar o limite estabelecido para nós. E isso Deus não vai lhe obrigar. Ele não vai lhe obrigar. Ele vai, na verdade, torcer para que você tenha esse desejo ardente de continuar e continuar e continuar até que as forças acabem. Mas ele não obriga. Que agora é uma questão, eu acho, de coração ardente. Agora é uma questão de amor, de relacionamento. Agora é uma questão é pessoal, eu não sei nem como lhe explicar isso. Amém? Amém. Será que se a gente tivesse conquistado toda a terra, mas tivesse uma montanha lá com uns caras desse naipe, a gente ia... Cara, não leva mal não, mas eu não consigo descansar agora não. Eu tenho que... Não dá para mim, eu preciso continuar. Eu acho que esse tipo de reflexão que eu queria trazer para você no primeiro ponto aqui. Há sempre a oportunidade de irmos além. Irmos além. O texto continua dizendo, né? E a história de Caleb é fenomenal. O discurso dele é muito forte. Porque depois que ele aparece para Josué, e ele lembra a Josué o episódio, e o episódio foi esse que eu contei, eles vão espiar, veem o tipo de dificuldade que seria, o povo vai dizer, não dá para a gente, vamos esquecer, vamos voltar para o Egito, é o que eles vão dizer. Caleb diz que não, Caleb, 40 aninhos, né, essa é a minha idade, assim, filé ainda, né, 40 anos, tirando meu fígado, o resto, velho, tá tudo em cima. Vamos lá, a gente vai conquistar, Deus é com a gente, e o resto da galera vai, inclusive, tentar apedrejá-lo. E aí Deus vai castigar o povo, vai dizer, agora quem não quer que vocês entrem sou eu. Vocês vão ficar no deserto até passar toda essa geração. Até morrer, Deus não matou todo mundo. Deus esperou passar toda aquela geração, para vir uma segunda geração, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então passaram-se 45 anos, desde o acontecido. Caleb vai dizer isso aqui. Há 45 anos atrás, eu me lembro como se fosse ontem, que eu cheguei com os meus irmãos, eles deram um relatório terrível, pontuaram os problemas, mas eu falei, não, nós vamos entrar, Deus é conosco, nós iremos conquistar, e por causa disso, Deus me prometeu essa terra. É isso? 40 anos atrás. 45 anos atrás. O cara está com 85 agora. Estava com 40, né? Com 85. Você pensa, 40 anos esperando, não é isso? Porque Deus falou, ele foi ousado, né? Não, nós iremos e tal, e Deus falou para Moisés, ó, a terra é de Caleb. Pô, maravilha, ele deve ter pensado, cara, que beleza, vou botar todo mundo para correr lá. Cara, mas ele ficou 40 anos no deserto, junto com todo mundo. Eu não sei se você consegue chegar a esse tipo de situação, mas eu lhe conto. Eu era o irmão do meio, sou ainda, né, de 3. E lá em casa tinha um esquema assim, quem falasse a verdade não apanhava. Eu já contei aqui isso para vocês, né? Então, às vezes, se falava a verdade para não apanhar, às vezes, dependendo do grau da besteira que foi feita, ninguém falava nada. E se quando falava a verdade não apanhava, quando ninguém falava nada, o que você acha que acontecia? Os 3, velho. Se não aparecer, os 3 vão apanhar. Era isso, né? É óbvio, né? Porque se não apareceu, ninguém apanha, pô, não vai aparecer ninguém nunca, mas todo mundo fica quieto, né? Então, se disser a verdade, não apanha. Se não disser, os 3 levam o prejuízo. E quando não era eu, e ninguém aparecia, eu sempre falava a verdade, né? Porque, pô, se falar a verdade não apanha, por que eu vou mentir? É questão lógica aristotélica, né? Eu não conhecia Aristóteles ainda, mas não precisa ser muito inteligente chegar a essa conclusão que é melhor falar a verdade que tomar uma coça. Mas houveram vezes que foi eu.
Eu falei, agora vai apanhar todo mundo. Porque aquela vez eu apanhei. E apanhou todo mundo, bicho. Eu tomei, mas tomei, dá, né, dá. Bate mais forte, mas pega todo mundo, porque eu tomei coça também. Coisa de irmão, né? Deus transforma a gente. Eu acho que eu nunca mais fiz isso. De vez em quando eu me vingo das pessoas, mas não desse jeito. Né? Não me vingo, não, brincadeira. Não, me vingo sim, me vingo sim. Nós somos terríveis. Mas você sabe esse sentimento de injustiça? Pô, não tinha nada a ver com essa história, mas aí, cara, fui punido. Cara, pensa, Caleb, o cara peitou todo mundo, correu risco de ser apedrejado. Ele ouve de Deus uma promessa, mas ele tem que andar 45 anos no meio daqueles caras reclamões, no deserto, no meio de víboras tantas vezes, na escassez de água, na escassez de mantimento. Ele ficou lá 40 anos com aquele negócio. Caleb tinha tudo para se levantar e falar assim, velho, não aguento mais, eu não tenho culpa disso, me tira dessa parada. Poderia, não poderia? Ele falou, pô, Deus me prometeu, José, cara, arruma um lugar para mim, não tem como eu ficar esperando vocês lá perto do rio, não. Não, ele teve que caminhar com aquela galera noite e dia, até passar toda a geração, e ele ficou até o final. Vai ver que é por isso que o texto vai dizer para mim, não uma vez só, porque se você acompanhar aqui, o versículo 8 vai dizer que meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu, o que diz aí na sua Bíblia? Perseverei em seguir o Senhor. Você pode falar isso comigo? Perseverei em servir o Senhor. Você sabe o que o escritor vai dizer de novo no versículo 9? Diz assim, naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que teu pé pisou te será herança para ti e para os teus filhos para sempre. Porque de novo o quê? Perseveraste em seguir o Senhor. Você pode repetir comigo? Eu estou chato hoje, eu tomei café, o negócio está acelerado. Porque perseveraste em seguir o Senhor. Você sabe o que vai acontecer no versículo 12 de novo? Diz que ele vai expulsar, porque o Senhor estará com ele, olha, perseverando de novo. E no 14, diz assim, assim Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em servir o Senhor. Cara, por que o escritor fica repetindo isso toda hora? Ele achou bonito? Perseverar, pô, vou botar esse negócio aqui pra caramba. Vai enriquecer o meu texto. Se você gosta de ler, você sabe que toda vez que um texto traz muitas repetições, isso na verdade é falta de ferramenta do escritor. O escritor está repetindo isso toda hora, não é à toa, porque é perseverei, perseveraste, perseverara. 40 anos. 40 anos andando sem ter culpa, esperando uma promessa dada por Deus, andando com o povo reclamando, tendo que lutar pra caramba, para chegar no final, a galera dividir até vez. Peraí, eu estou esperando esse negócio até agora, agora é minha vez. Porque eu perseverei até agora em servir o Senhor. Por que perseverou? No que ele perseverou? É uma pergunta boa. Será que perseverar ao seguir o Senhor é tipo, ele não trocou Yahweh pelos outros deuses? Que deuses, cara? Ele estava aqui no negócio. A perseverança de Caleb é saber que Deus havia feito uma promessa para ele de conquista da terra, e ele ficou até o final com 85 anos. 85 anos é coisa pra caramba, bicho. É coisa pra caramba. E o cara está com 85 anos, mas ele está lá firme, só esperando o momento de Deus dar a oportunidade para que ele resolvesse a parada. Se isso não é exemplo para você, para mim é muito. Porque a gente, por muito menos, não persevera. Não é? Primeiro problema que dá, a gente arranca os cabelos, né? E aí, quem sabe, entra no grupo dos 40 anos aqui. Ah, não é justo? Ah, não poderia ser assim? Ah, porque Deus... A gente se frustra. Não é isso? Quantas e quantas vezes você já se frustrou com Deus? Eu já me frustrei com Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas Deus, cara, eu fiz tudo certo. Mas por que o negócio não anda, caramba? Porque eu já fiz isso inúmeras vezes. Aonde eu estou vacilando, eu não estou entendendo isso. Mas como é que... Pô, por que tem que ser desse jeito, né? Por que tem que ser desse jeito mais difícil? A gente muitas vezes entra nesse tipo de lugar comum. Se frustrar com Deus, porque as coisas não aconteceram daquela maneira que a gente sonhou, quem sabe construiu na nossa cabeça que seria a melhor trajetória. Mas olha, Caleb, não foi um mês, não foram 40 meses, foi 45 anos perseverando em seguir o Senhor. Pô, cara, fala sério. Leônidas é pintinho, velho. É gatinho perto de Caleb.
Alexandre o Grande, Alexandre o Médio. Porque Caleb ficou 40 anos perseverando. Você sabe que é até interessante que ele vai dizer que a sua força, ele vai dizer no 11 assim, ó, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 40, está com 85, ele fala, o vigor é o mesmo, tanto para batalhar como para trabalhar. Aí você pensa também, né, andando 40 anos, né, o cara está, né, exercitando, né, está ali no deserto e tal. Mas sabe o que ele vai dizer? Ele diz assim, a minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Parece que o vigor de Caleb não está no exercício físico que ele fazia, né? Não está na maromba, não. Deus encheu o homem de vigor. Ele vai dizer aqui que Deus o havia conservado, não é? Vigoroso. Parece que o desejo de Caleb era tanto de concluir a missão, de expulsar aqueles caras, de fato fazer com que a terra fosse totalmente entregue e conquistada, que Deus encheu Caleb de vigor. Ele chegou aos 85 anos, como no dia em que ele havia desejado, de fato, ser guiado por Deus na conquista da terra. E ele agora diz isso, está vendo? Olha, porque ele era um velhinho, né? 85 anos, você pensa, pô, chegou lá o velhinho, me dá a terra. Ele falou assim, não, Deus me preservou até aqui, porque eu perseverei, e porque é do desejo dele que eu vá lá e, de fato, faça e conclua essa missão. Se você está aí reclamando de dor nas costas, dor no joelho, né? Artrite, artrose, bico de papagaio, quem sabe está faltando desejo ardente de perseverar na missão que Deus tem para a gente. Quem sabe está faltando na gente olhar para o reino de Deus como uma missão ainda não concluída. Quem sabe o que está faltando para a gente é ter um coração incansável em avançar. Eu vou contar uma coisa para vocês que compartilhei aqui na escola bíblica e que me foi muito frustrante. Eu fui para a Assembleia Anual da Convenção Batista em Santa Catarina. Todo ano tem uma assembleia e se conversam muitas coisas, inclusive tudo que foi gasto, prestação de contas e tudo mais. Dentre alguns assuntos, uma história foi trazida, né, um pedido foi trazido para a Assembleia, que era uma pastora e batista, né? Ela é pastora porque houve um período nos anos 80, final dos anos 80, que não havia pastores na região de Goiás, no Nordeste, então foram ordenadas algumas pastoras batistas, né? Hoje já não se faz mais isso, já não se ordena pastoras. Mas essas pastoras que foram ordenadas são reconhecidas pastoras desse período ainda. E ela pastoreia uma igreja, a igreja não tem templo, eles vivem assim, cultuam num templo alugado, como a gente, e a prefeitura ofereceu a oportunidade de doar para eles um terreno de 1.000 metros quadrados. Qual foi o pedido? O pedido foi 15 mil reais emprestado para a convenção, para que eles possam começar a construir. A princípio eles não poderiam construir um templo, mas poderiam construir algo voltado para trabalho social e posteriormente poderiam construir um templo lá. Então eu me levantei na Assembleia e fiz uma proposta, uma contraproposta, de ao invés de emprestar, doar os 15 mil na campanha de missões, que se poderia fazer algo específico e conseguir essa grana, esse recurso, para que eles pudessem, de fato, adquirir o terreno, porque havia um prazo, se eles não tivessem dinheiro para começar a obra, eles perderiam o terreno. Eu salientei isso, da importância disso para a denominação, seria uma bandeira fincada, um templo construído, isso é importante numa cidade. E aí votou a proposta original do empréstimo, perdeu. Eu falei, pô, que bom, agora eles vão doar, né? Aí votou a segunda minha, perdeu também. Porque a convenção catarinense, os pastores decidiram não dar nem emprestar o dinheiro para a construção de um trabalho batista na cidade. Aí eu pergunto, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Isso é frustrante demais. Porque a nossa denominação ela é
reconhecida por ser missionária. Os batistas são, desde sempre, missionários. Nós temos ênfase no ensino, ênfase na teologia, no ensino bíblico, ênfase em missões e ênfase em trabalho social. Esse é o tripé batista, que é o ensino, o trabalho social e missões. Você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente acha, quem sabe, que já fez o suficiente. A denominação acha, quem sabe, que já fez o suficiente. As igrejas acham, quem sabe, que já fez o suficiente. Que não precisa mais nada, não, que o negócio agora é só sentar e esperar Jesus voltar. Mas você sabe quantas igrejas batistas tem aqui em Santa Catarina? Se conta no dedo. Você anda daqui, ó. Você sai daqui de Timbó, eu não vou dizer a ordem certa das cidades, né? Mas se você seguir aqui o Vale Europeu, não tem nada, meu amigo. Você conta no dedo, não tem nada. Mas quantas e quantas vezes a gente já, quem sabe, chegou no final do mês, no final do dia, no final de semana, com a sensação de trabalho cumprido. Que trabalho cumprido, velho? Não tem trabalho cumprido. Tem muito campo, muita coisa para fazer, muito dinheiro para se investir, muita vida para se doar, muito tempo para entregar a Deus, muita coisa para ser feita. E esse tipo de coisa que eu acho que é justamente o contrário do sentimento de Caleb. Porque apesar das dificuldades, apesar desses 40 anos, apesar de um povo reclamão, apesar de estar pagando uma coisa que ele nem deveria estar sofrendo, ele continua justo, continua sério, continua perseverando, continua confiando que Deus irá conquistar aquele negócio, irá usar a vida dele. E é isso que eu penso ser justamente o lugar além da linha. Além da linha. Entende a parada? Eu quero muito que Deus me use desse jeito. Eu não quero perder o fôlego, não. Eu quero quando chegar bem velhinho, tipo Caná, assim, não tão velhinho, menos um pouco. Não, gente, não é bullying não, tá? É que o Caná me inspira, né? Os cabelos brancos, quem sabe. Eu vou melhorar para você, Caná. Na idade da Nazaré, assim, porque a Nazaré é um exemplo. Tá aí. Quantos anos, Nazaré? 74. Quase Caleb, né? Quase Caleb. Nazaré está com 74 anos, mora lá no prédio, lá no 19º andar, que andar que é aquele que você mora? Não, não chega tanto, é no terceiro. É o terceiro, uma escadaria que eu chego lá em cima botando os bofos. Tá a Nazaré descendo, subindo aquela escada, animada para fazer grupo toda semana, recebe a gente com tanta comida que tem que jogar a comida fora, com tanto que ela faz. Não falta um projeto missionário, está em tudo. E eu vou te falar, a Nazaré, eu vou usar o exemplo da Nazaré, eu já fiz isso uma vez, não é para encher a bola na Nazaré não. Até porque, se você tem que encher a bola na Nazaré, enche agora, porque ela já está com 950 anos, então é hora da gente... A Nazaré vai para esses projetos, gente, ela não dorme em hotel não, dorme no chão. Ela se enfia lá para dentro daquelas cozinhas lá, põe os panos dela, que ela leva é muito, é 3, 4, 5 malas de pano, e ela deita lá, vocês estão rindo? A mala do meu carro que eu diga. E ela vai, cara, com 74 anos, bicho, tem jovem aí de 12, 13, 14, 15 anos, 20 anos que não aguenta um terço que a Nazaré aguenta. Isso não é ultrapassar os limites? Você acha que eu vou obrigar a Nazaré a ir num negócio desse? E dizer, Nazaré, você tem que ir, porque se você não for, você não é crente. Pô, olha o tanto que a mulher já andou, tem filho pastor, foi casada com pastor, já fez, aconteceu, já plantou igreja, já iniciou trabalho, já plantou congregação. Eu digo, não, fica Nazaré. Eu já falei mesmo, fica Nazaré, descansa. Tem chagas, não é? Safenada. Tá com mais o que de problema aí? Eu que sabe, né? Tá sempre coisa. Mas ela é incansável. Você tem que perguntar o que eu não tenho. Muito bom, Nazaré. Uma coisa eu sei que você não tem, é a falta de fé. Isso eu sei. Graças, louvado seja o nome do Senhor. É esse exemplo que eu quero dar. Ela não precisa. Caleb não precisa mais. Se Nazaré falar hoje, não vou mais, não aguento. Tu acha que Deus vai ficar chateado? O Deus vai falar assim, claro, tá bom. Você quer férias aonde? No Havaí? Vai, Nazaré. Né? Mas ela vai. E toda vez que ela vai, eu fico com vergonha. Toda vez que ela vai, eu fico constrangido. Toda vez que ela vai, aquilo é humilhante para mim. Porque eu quero ir mais que ela. Eu quero chegar aos 75, 76 indo também. Vamos lá, Nazaré, se você estiver vivo até lá, a gente vai disputar um lugar na cozinha. Então, acho que é esse lugar de perseverança, de ultrapassar, que vai fazer toda a diferença. Que vai fazer com que, por exemplo, quando a gente tiver um templo construído, um salão tem o nome Salão Nazaré, né? Para lembrar quem foi Nazaré.
para lembrar quem foi Caleb, para lembrar quem foram esses homens que foram além do que se esperava deles. Amém? Amém. Santa Nazaré de jeito nenhum, tá? Aí não é coisa nossa, negócio de canonizar pecador não vai. Idolatria não. Idolatria não pode. Então, aí ele vai fazer a exigência dele, vai dizer que está no vigor, estou com 85 anos, mas estou bombando, pode me dar que eu vou lá. E aí o versículo 13 diz que Josué vai discutir com o cara, né? O cara com 85 anos, né? Saradão, dizendo, cheio de vontade, com a faca no dente, eu vou expulsar esses gigantes. José falou, tem a bênção, né? Moisés já falou, você está afim, então o trabalho é contigo. E aí é interessante porque ele vai dizer que ele recebeu a herança, depois ele vai dizer que houve uma mudança de nome. Claro que só houve uma mudança de nome depois que ele conquistou, porque o nome original era Kiriat Arba, né? A cidade de Arba. Arba era o homem gigante lá que habitava lá, o homem grande. Ele mudou para Hebron, significa aliança. E aí vai dizer assim no versículo 15, eu acho esse versículo aqui legal, que ele fechou lembrando um detalhe, né? O nome de Hebron era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus. E depois disso, a terra descansou da guerra. Kiriat Arba foi o maior dos homens entre os anaqueus. Os anaqueus eram descendentes desses caras. O nome da cidade era o nome do cara, que era um guerreiro. Mas depois que foi dada a Caleb a missão de expulsá-los, o que vai dizer? O nome foi mudado, porque ele conquistou. E não interessa se o cara era o maior dos homens, ele foi lá, expulsou todo mundo, botou todo mundo para fora. E depois deu a terra para os levitas e foi morar no campo. Quem sabe o seu descanso chegou, né? Sabe-se lá quanto tempo durou essa guerra aqui contra os anaqueus. Mas o que eu queria salientar é que se existe um desejo ardente de avançar, e isso é algo que tem que estar aceso no nosso coração todo o tempo. Se existe um lugar acima ou além do lugar comum, daquilo que se pode esperar da gente, que a gente pode chegar lá, e em nome da nossa paixão, do nosso ardor pelo Evangelho de Cristo, avançar os limites, ultrapassar as barreiras. Eu queria dizer para você que, sabe o que nos torna qualificado para isso? Porque não adiantava, ou não iria adiantar, Josué com todo esse pique, não sendo um cara preparado. E quando eu falo preparado, estou falando de preparado espiritualmente, não. Tudo bem que Deus já usou uns caras aqui, eu vou te contar, né? A gente não daria R$2 para os caras e Deus usou assim mesmo. Mas eu acho que o que qualifica a gente para esse tipo de missão é o posicionamento. É como a gente se posiciona hoje diante de Deus. É isso que vai qualificar. Você acha que Deus vai dar essa terra para Caleb por quê? Por que Deus vai dar? Ele fala, pode dar para Caleb. Daqui a 45 anos, né? Ele vai resolver essa parada, né? Por que Deus deu a Caleb o direito? Porque quando ele se posicionou na contramão de todos os outros espias, ele se tornou alguém qualificado para esse trabalho que não era para qualquer um, não. Isso aqui não era para qualquer um, não. Era para alguém que tivesse ali todos os atributos possíveis para ser usados por Deus, inclusive o desejo. A qualificação para ir além, para ultrapassar os limites, para ultrapassar as fronteiras, para construir um templo a Deus, mesmo quando Ele não pede, para expulsar que seja anaqueus, para deixar o seu nome na história do reino de Deus, é se posicionar. E o resto Deus faz. Sabia disso? Porque com 85 anos, convenhamos, não daria para ele. Mas foi o tipo de posicionamento que ele teve, que fez com que Deus o mantivesse com vigor até a conquista. E é isso que Deus quer de você, meu amigo, de mim, todo mundo. Não é que você se capacite primeiro, não. Entre para a academia para ficar bem saradão, agora pode mandar. Né? Se bem que se entrar é bom, né? Ficar em forma é sempre bom. Mas o que Deus quer de você é que você se posicione hoje. Eu quero ser usado por você, Deus. Eu quero perseverar, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu quero a missão mais difícil que você tiver, manda para mim. É isso. É o posicionamento primeiro, porque quando a gente faz isso de todo o coração, isso é verdadeiro, Deus nos capacita. E aí Deus vai fazer um cara como eu, Zé Ruela do Rio de Janeiro, está aqui pregando para você, e você tendo que ouvir.
Você não é obrigado a ouvir, né, Cláudio? Mas por que você acha que eu estou aqui? Porque um dia eu me posicionei. Por que acha que você está aí? Porque um dia você se posicionou. Por que você acha que você um dia estará lá? Porque um dia você se posicionou. E tudo é uma questão de posicionamento. É negar ou reconhecer Jesus, é querer ou não querer a salvação, é se arrepender ou não se arrepender dos pecados, é querer ou não querer ser usado por Deus. É tudo uma questão de posicionamento. Não adianta a gente ficar esperando Deus mover mundos e montanhas para que as coisas aconteçam, se a gente não se posicionar antes e não dizer para Ele que a gente está muito afim, que a gente está apaixonado por isso. Aí Ele vai falar, dá para Ele. Porque esse cara mostrou que de fato ele está muito afim disso, como eu estou. E aí Deus vai usar a gente. Amém? Eu queria terminar com uma história que eu já contei inúmeras vezes aqui. Mas se Caleb pode, né? Velhinho, eu com 42, posso também repetir algumas histórias. E a história que muito me marca é a história justamente do Rock in Rio. Desculpa, na verdade não do Rock in Rio, mas do tributo a Nelson Mandela, em que todas as bandas já tinham tocado, o pessoal estava esperando Guns N' Roses, né, para quem conhece, na época fazia muito sucesso, estava no auge, e a última atração da noite seria o Guns, a penúltima atração seria uma cantora lírica, e que ela não tinha nada a ver com rock, né? E diante dos gritos da multidão, depois de ter visto tantas bandas gritando o nome da banda, que era o Guns N' Roses, o produtor dela começou a ter medo dela entrar e aquilo não dar certo. Vocês lembram que no Brasil aconteceu uma coisa parecida com, por exemplo, Carlinhos Brown e um Rock in Rio, Lobão e outro Rock in Rio, como dá errado. A galera esperando uma banda de rock pesada e entra um cara que não tem nada a ver com aquilo, a chance de dar errado era muito grande. Então o produtor queria impedir, mas ela vai insistir. Então ela entra no palco sem banda, a capela, só com a voz, e começa a cantar no meio daquela multidão, Maravilhosa Graça. Não sei se você conhece Maravilhosa Graça em inglês, Amazing Grace, mas ela começa cantando Maravilhosa Graça que... em português, né? Vou ver se eu lembro. Eu sei que ela canta Perdido me salvou, ó quão preciosa, preciosa é para mim a graça de Jesus. Alguém já ouviu isso aqui? Então ela começa a cantar aquilo no meio da multidão, população roqueira gritando Guns, ela canta e os gritos vão cessando, vão cessando, vão cessando, até que em determinado momento uma multidão cantava Amazing Grace junto com ela. E ali muitos voltaram para o Evangelho, muitos desviados, outros ouviram a mensagem, porque uma mulher ousou ir além do que se esperava dela. Ela não tinha obrigação nenhuma em cantar, mas ela foi. Eu acho que esse é o convite do texto para a gente. Ultrapassar os limites daquilo que se espera de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.